Olá, ouvintes do ManuCast. É com grande alegria que eu estou aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber ele que é administrador, autor de 6 livros, palestrante, consultor, colunista de jornal, sites, rádio e TV. Sua jornada pelo universo financeiro começou em 2007, quando decidiu viver na África. Desde então, ele explorou outros 8 países, além do Brasil, mergulhando cada vez mais fundo no mundo do planejamento, investimento, educação financeira e finanças pessoais. Preparem-se, pois estamos prestes a embarcar uma jornada de descoberta e aprendizado financeiro. Como ele mesmo diz, hoje ele trabalha apoiando as pessoas em busca das realizações de objetivos e sonhos. Leandro Trajano, é um privilégio tê-lo conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito feliz de ter você aqui e de você poder compartilhar, né, sua expertise conosco. Coisa boa, Manu. Eu que agradeço a você. Agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui, de trocar um pouco de ideias para que o público, para quem está acompanhando a gente agora, possa embarcar nessa viagem aí da vida financeira, que sim, faz parte do dia a dia de todos nós. Não adianta a gente dizer que gosta ou não de número, que tem, não tem dinheiro. Ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa dinâmica. A gente precisa entender um pouco de como lidar com ele de uma forma simples e saudável. Ou seja, tem conexão sim com o seu dia a dia também. Tem, total. E assim, vou ser sincera, quando falaram, ela é um consultor financeiro, eu disse, minha gente, até eu estou precisando. Como eu te falei, né, eu sou péssima com números. Eu preciso estar mais ligada, mais atenta e melhorar essa minha relação com esse universo financeiro. Me conta, como começou a tua história? Como começou tudo isso? Teu mundo aí nesse universo de finanças? Eu me envolvi com isso, comecei a dar os primeiros passos quando eu fui para Angola em 2007. Eu já tinha morado antes em 2 países como voluntário, no Timor-Leste, lá na Ásia, país já sem sair de guerra na época, e na Austrália. E o terceiro país que eu tive a oportunidade de trabalhar pela construção civil foi em Angola. Então, naquela oportunidade, eu fui recebendo relativamente mais do que recebia no Brasil. Já era organizado, mas muito jovem também. Então, eu vi ali uma oportunidade, começar a estudar um pouco mais sobre investimentos, planejamento, para já pensar no futuro um pouco mais tranquilo. Até porque se eu falar de pensar em ser rico, o que é riqueza, não? O que é riqueza para você, o que é riqueza... É muito relevante, né? Para cada pessoa. Exato. Né? Para cada um vai ter um sentido diferente, vai ter uma forma muito peculiar, né? Então, o que eu procurava era esse equilíbrio, conhecimento, para que pudesse me organizar pensando no longo prazo. Então, em 2007, eu comecei essa jornada e, pouco a pouco, isso foi se ampliando, porque eu passei a morar em vários outros países, conseguindo crescer a título de receita, de crescimento pessoal, crescimento profissional e, naturalmente, também, ia conseguindo acumular um pouco mais de valores e realizar um pouco mais de sonhos e de planos. E as pessoas iam percebendo os cuidados que eu tinha e iam perguntando nos países que moravam, os amigos de trabalho, como é que está se organizando, está investindo em quê? E eu percebi ali que tinha uma carência, que tinha uma falta de informação e um caminho, como eu acabei de dizer, um caminho só, era muito único. A gente procurava banco para tudo que se relaciona ao universo financeiro. E, de certa forma, é a raposa cuidando da galinha. Então, o banco tem uma série de interesses, de produtos para vender. E se do outro lado você tem pessoas que têm o recurso ou que têm o interesse, mas não têm discernimento para fazer a escolha, e eu fui percebendo que nesse mercado precisava pessoas que tivessem um conhecimento de forma independente, que quisessem advogar e vestir a camisa de quem está do outro lado, do cliente. E com o passar do tempo eu vi que tinha aí um nicho de mercado, uma possibilidade. Comecei a me estruturar, a pensar que seria isso mesmo, não, quem é que vai abrir a vida financeira? Nessa época você ainda trabalhava numa empresa fora do Brasil? Trabalhava, mas assim, comecei a pensar mais isso, ainda trabalhando em empresa fora do Brasil, na época que eu estava no Haiti ou em Gana, isso já tinha passado por Bolívia, Equador, Peru para estudar espanhol antes, enfim. Mas ali em 2011... que eu comecei a pensar nessa possibilidade. Eu já fazia palestra desde 15 anos, comecei quando eu era de Grêmio Estudantil, falar de liderança. E aí eu pensei, poxa, tenho experiência com isso. Já falei de trabalho voluntário, de voluntariado internacional, depois que eu fui ser voluntário fora do país. Falava de carreira internacional pelo fato de ter trabalhado, ter vivido em outros 8 países. E aí eu disse, poxa, agora é virar a chave e falar de planejamento, investimentos, de educação financeira. Isso foi construído de forma muito gradativa. E hoje é o que domina o meu dia a dia, é minha missão, é o que faz os olhos brilharem, saber que eu posso impactar a vida de muitas pessoas com isso e me dar a oportunidade de rodar vários estados, várias cidades do Brasil para levar essa mensagem e impactar.
quem tem pequenos negócios, empreendedores e, sobretudo, o meu foco que está na pessoa física. Desde a pessoa física e casais, né? Exatamente. Porque dinheiro é uma das duas principais razões, aí, motivos para fim de relacionamento. Não só no Brasil, mas também no mundo. Então, dinheiro está sempre ali no top 2. E não é só pela falta de dinheiro. Quando vem a abundância também, quando tem muito, às vezes as coisas se redirecionam e a relação nem sempre sustenta. Então, é um negócio que precisa estar na pauta da família também. É verdade. Isso quando a gente fala de casal, falar de finanças é bem difícil, né? Eu acho que começa quando a pessoa resolve casar e vai decidir qual o regime de casamento, né? Eu acho que independente de nível social. Até porque, assim, tem pessoas que resolvem casar com separação total de bens, né? Comunhão parcial de bens. E, às vezes, isso é um problema, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Como eu também conheço casais que resolveram trocar o regime. Eu conheço alguns casais, não é só um não, eu conheço alguns casais que no meio do caminho resolveu alterar como é que fala? O sistema de casamento, não. O formato, né, que tem de separação total de bens, ou comunhão parcial, enfim. E aí eu conheço gente que muda no meio do caminho, e acho que mudar também, eu acho que é uma maturidade, concorda? Porque é uma coisa de conversa realmente, né, do casal, né, para tomar essa decisão. Sim. E mais um ponto, falta essa educação, falta essa orientação, falta esse conhecimento para a gente, para ter o discernimento e pensar o que é que pode ser melhor. E, na verdade, até, mano, tem 2 pontos que eu falo com certa frequência, que são essenciais, a gente tentar conversar, conhecer um pouco um do outro antes do casamento. Sim, total. Um ponto em relação à vida financeira, porque se você não tenta entender como é a dinâmica da pessoa, peraí, eu estou lidando com alguém que tem planos, tem sonhos e corre atrás como eu, planejando, poupando para isso, ou é uma pessoa que tem um sonho, realiza, bota no cartão, perder de vista, endivida, pega um empréstimo. Se tem um alinhamento financeiro, se não há um alinhamento financeiro, tem um pensamento, um caminho muito diferente, isso alguma hora vai chocar. Se a pessoa não tem abertura, se não quer escutar, porque você pode perceber que tem isso, só que não é porque tem cabeças diferentes que não podem se casar. Peraí, tem abertura para mudar? Se tem, segue firme e vai. Agora, se você percebe que não tem, que há uma resistência, se prepare, porque essa resistência pode terminar numa encruzilhada lá na frente que vai chocar. E o outro ponto é a questão de ter filho. Eu vejo muitos casais que um dos dois não quer ter filho. Então, é uma conversa que também tem que ser prévia. Não dá para ser, depois que subiu no altar, que foi para a lua de mel, e aí, não quer ter filho? Teve até o caso do Fábio Pochak, não sei, né? Mas foi verdade, disse lá que, não queria ter filho. Mas esse é um que foi para a mídia. Quantos outros? Então, tem assuntos que devem ser construídos e conversados durante o relacionamento para que haja essa maturidade, essa percepção e ver se é realmente um casamento, uma comunhão que a pessoa quer levar aí por longos anos. Verdade. Até porque senão não se sustenta, né? Com o passar do tempo, termina que vem o divórcio, né? Por isso que eu acho que tem tanta gente divorciando, porque os casais não conversam, não têm vida. Agora esse negócio de rede social, eu acho que consome muito, as pessoas ficam muito tempo no celular, né? Mas isso seria assunto para outro podcast. Quais são os principais benefícios para poupar o dinheiro? E eu vinha pensando isso até mais cedo. Estava andando, enfim, fazendo algumas coisas. Como é importante quando a gente bota metas. E metas em tudo. Então, qual é a meta em relação a o que é que você quer melhorar? Seja de idiomas, é leitura, Sim. é poupar, é exercício, é questão de relação com a família, é no negócio. Então, quando a gente bota meta, sair do ponto A para o ponto B e imaginar o que é que eu preciso fazer para chegar lá. E poupar não é tão diferente. Eu só vou poupar se eu gastar menos do que ganho. Quanto é que eu estou recebendo, se eu tenho um salário fixo, ou quanto eu consigo tirar ali para o labore, ganho do meu negócio, e quanto é que eu preciso, quanto é que eu gasto por mês. Será que está tendo uma sobra, ou eu estou entrando no novo mês e já vejo que está previsto de gastar mais do que ganho. Então, se a gente cruza a receita com despesa e a gente tem esse olhar, a gente dedica um tempinho para cuidar das finanças, a gente começa a procurar atitudes e ver possibilidades de poupar. E poupar é um passo. A gente tem que correr para começar a investir também, porque aí a máquina começa a girar de uma forma diferente. Jesus, eu sou bem leiga nisso, viu? Vamos lá, vou aprender muito com esse podcast. E quais são as estratégias básicas para as pessoas que querem começar a poupar dinheiro? O que é que você sugere? Engraçado, minha mãe, eu troquei meu carro por um carro elétrico. Recentemente, era um sonho meu, eu estava 10 anos com o mesmo carro e eu tinha isso na minha cabeça. Eu dizia, só vou trocar de carro se for por um 100% elétrico. E carro elétrico teve uma época que estava caríssimo, né? E aí, finalmente, graças a Deus, esse ano eu troquei meu carro. E aí, depois de 10 anos, e aí ela virou e disse assim, ô filha, tu tá economizando quanto de combustível e de IPVA por ano? Tu já fez essa conta? Eu disse, nem... Porque, na verdade, a minha troca de carro foi questão relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade. Sim. Não foi pensando na economia.
E eu disse, mãe, nunca parei para pensar. Ela faz as contas aí, se eu levando ela para algum lugar, dirigindo o carro. Aí ela fez umas contas lá, ela, pronto, por ano tu tá poupando X. Você devia, este ano, já tirar esse dinheiro e já guardar, porque é o que sentido. você... Eu disse, é verdade. Eu já fiz isso, mas assim, era algo que eu jamais pensaria. Na verdade, eu acho que eu ia pensar, tô com esse dinheiro aqui, vou poder gastar, né? Tô com a folga. Por isso que é tão importante também a questão das metas. Porque quem poupa por poupar, gasta por gastar, eu costumo dizer. O que é isso? Se eu poupo sem um objetivo, eu não tenho clareza de por que eu estou poupando. Então, qualquer tentação que vier, eu corro e me desfaço. Agora, se você quer poupar, porque eu quero criar minha reserva de emergência, porque eu quero juntar um montante X de tal valor, porque eu quero fazer uma viagem, porque eu quero trocar de carro, você vai renunciar em alguns momentos. Você vai dizer, isso vai me afastar do meu objetivo. A minha meta é chegar a X. Para chegar a X, eu consigo poupar tanto por mês. Se eu quero chegar a 100 e consigo poupar 2, eu preciso de 50 meses. Se eu quero chegar a 100 e consigo poupar 5, eu vou precisar de 20 meses. Então, quando a gente estabelece um planejamento mínimo e metas, é mais fácil a gente se manter fiel a isso. E poupar, você pergunta de estratégias, de formas também da gente começar a poupar, dedicar tempo é uma delas. Porque a gente termina que não dedica muito tempo para cuidar da vida financeira. E é isso que me assusta muito em relação ao dia a dia das pessoas. Se eu quero aprender um idioma, eu dedico tempo, eu corro atrás, eu vou usar um aplicativo. Eu nunca pensei dessa forma. Eu vou assistir aula, eu vou correr atrás. Se você quer poupar, você precisa começar a dedicar um tempo também para entender como você pode poupar. E aí eu já trago uma forma muito simples também da gente pensar nisso. Tem várias formas que são de despesas ocultas no nosso orçamento, muitas vezes a gente não percebe, a gente não se dá conta. Tipo o quê? Por exemplo, conta de telefone celular. A conta de telefone celular da maioria das pessoas, você que está acompanhando a gente também, reflita aqui comigo, tá? A conta da maioria das pessoas, muita gente não sabe nem quanto paga do telefone celular, a pessoa tem uma ideia. Ok, uma parcela grande das pessoas sabem, eu pago 100, pago 50, pago 30, pago 200. A maioria não sabe pelo que paga. Aí depois, sabe qual é a última pergunta que eu faço? Para aqueles que sabem quanto pagam, quantos gigas tem contratado? Quantos gigas, eu pergunto agora, quem sabe quantos gigas você consome por mês? Não. Levanta a mão. Porque isso é muito importante. Você vê que é uma escala fácil. Né? Porque, eu pago na minha conta, um exemplo, pago R$50 por mês. Tenho direito a 35 gigas por mês. Quantos gigas você consome? Se você só consome 15... Pode economizar, né? Você pode baixar essa conta. Então, é como se você estivesse indo, porque isso é uma despesa recorrente. Todo mês ela cai para você. É como se você fosse numa pizzaria, todo mês, você pedisse uma pizza de 10 fatias, você só comesse 6, e em nenhum momento você atinou para dizer, peraí, a média tem 6, eu posso pedir uma menor. Então, muita gente está pedindo todo mês uma pizza grande, só está comendo uma parte dela e está deixando sobrar. Aí já vai um pouco. Você fala, Leandro, eu consigo poupar só R$40 na minha conta por mês. 40 é pouco ou é muito? Não sei, cada um vai ter a sua noção. Mas a gente não deve pensar no que poupa no número, no valor, no mês. Você multiplica por 12. Se 40 é pouco, vezes 12 meses do ano, 480, certamente você vai atrás. Você vai dizer, para isso faz sentido. Aí você passa agora para a anuidade do cartão de crédito. Depois você vai para a internet de casa. E aí você começa a ver coisas que você não vai tirar na pele, que não vão doer, mas você pode poupar sem fazer tanta diferença. Mas isso é um saco, porque tem que ligar para a operadora do cartão para cancelar a anuidade. Você tem várias estratégias. Existem muitos cartões sem anuidade hoje em dia. Uma ligação de 1 hora você resolve o seu problema por 1 ano e vai poupar valores. É verdade. E quando você soma tudo que consegue ir poupando, faz sentido e paga algo que você queria. Gostei, enfim, nunca pensei ajuda. dessa forma não, viu? Agora, precisa para isso, só para fechar, fazer o quê? Dedicar tempo. Tempo para olhar a fatura do cartão, tempo para olhar a sua conta corrente e você entender como é que está sendo movimentado, as oportunidades que tem. Isso é só uma pontinha das possibilidades 1000 que existem da gente começar a tomar um caminho de poupar. E me fala, como alguém pode determinar uma meta de poupança realista e alcançável? Ótimo, muito bom. O primeiro ponto é ter esse conhecimento, né? Qual é a minha possibilidade de gerar renda? Quanto é que eu gero por mês? Tá? Quanto é que eu gero? Eu ganho X, tá? E qual é a tua despesa mensal? Um exemplo, tá? Se eu ganho 5 e gasto 5, é uma mexidinha no orçamento para começar a encontrar oportunidades como essas que eu já falei, para você começar a poupar. Agora, se você ganha 10 e gasta 12, você já tem 2 desafios. Você está perdendo o jogo. Você precisa empatar para começar a virar e poupar. Então, o primeiro ponto é ter clareza da minha receita. Para muita gente, isso é fácil, porque eu ganho um salário uma vez no mês. Para outras pessoas, para quem tem negócio ou para quem é da área de saúde, por exemplo, médicos têm dificuldade, às vezes, até de saber quanto ganha. Quanto gasta, então.
Então, ter uma noção, ter um conhecimento da tua dinâmica financeira é essencial. Imagina, se você sai com um carro que não mostra para você o velocímetro, nem como está a situação do tanque de gasolina, e talvez, para piorar, você não tenha retrovisores. Como é que você vai dirigir? Então, se você está levando a sua vida financeira sem entender quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, e você não acompanha as suas despesas para ter ideia, oportunidade do que é que você pode cortar, você está dirigindo um carro igual a esse que eu falei, sem velocímetro, sem retrovisor e sem o indicador de combustível no tanque. Verdade, é bronca, viu? O negócio é complicado. Como as pessoas podem ajustar, né, os seus hábitos de consumo para tentar economizar mais dinheiro? Isso é muito interessante, porque consumo está muito ligado aos hábitos, a vida financeira, muito diferente do que as pessoas pensam, porque quando a gente é novo, a gente já está pensando, eu sou estagiário, quando eu for contratado, eu não venho mais de ônibus. Eu vou vir, agora eu não venho mais com o carro que tenho, vou trocar de carro, ou não trago mais almoço de casa, enfim, a gente sempre está pensando em quem vai gastar. Agora eu já não sou estagiário, eu sou auxiliar. Quando eu for analista, ou quando eu for supervisor, quando eu for coordenador, enfim, quando eu for sócio, a gente está sempre pensando com o que eu vou gastar quando ganhar mais. Dificilmente a gente pensa, agora que eu vou ganhar mais, em que eu vou investir, que sonhos eu vou correr atrás para realizar. Então, procurar formas da gente ter essa clareza é muito importante para que a gente, pouco a pouco, faça um direcionamento de um plano saudável, claro, no sentido financeiro da gente também, porque isso impacta em vários outros pontos da nossa vida. Eu estava essa semana falando com um cliente, deixando muito claro o quanto os problemas financeiros que está vivendo atualmente afetam na produtividade, no trabalho, e é um dos pontos que me faz também levar a minha palestra para muitas empresas. Por quê? Porque a empresa é um CNPJ, mas esse CNPJ é formado por um conjunto enorme de CPFs. Isso. E se essas pessoas não conseguem oferecer para a família saúde, educação, alimentação, lazer, segurança, da melhor forma, talvez não chegue no trabalho tão tranquilo. E se está endividado, então, né? Se não está tranquilo, não está focado. Se não está focado, não está produtivo. Se não está produtivo, afeta no resultado da empresa. Então, as empresas que vêm se preocupando cada vez mais com os seus colaboradores precisam também dar orientação nesse sentido, para que essas pessoas procurem estar mais equilibradas e automaticamente chegam no trabalho mais tranquilas, focadas, produtivas e o resultado sobe para todo mundo. Verdade. Você pode compartilhar alguma dica prática para maximizar o retorno sobre investimentos de poupança? Boa, muito bom. Estudos aí de longos anos para trás indicam que dos poucos que poupam no Brasil, uma parte muito significativa ainda deixa o dinheiro na poupança. Quantos por cento de pessoas poupam no Brasil? Tem alguma ideia? Não tem algum estudo disso? Olha, não vi recente estatísticas que apontem exatamente quanto. A que eu tenho que é recorrente é essa de que 60%, chegou a 66%, gastam mais do que ganham. Então, o que se estima é de 40% a 35% conseguem empatar o jogo ou até poupar a cada mês. E dos que poupam, uma maioria coloca o dinheiro na poupança, de fato. Para você ter ideia, a última estatística que eu tive acesso, cerca de 22 mil contas, uns 2 anos atrás, tinham mais de R$1 milhão. 22 mil contas de poupança, eu estou dizendo. Ou seja, imagina, 22 mil contas, pessoas que conseguiram poupar, tem R$1 milhão lá estacionado. Se essas pessoas simplesmente colocam, respondendo a tua pergunta, esse dinheiro da poupança para o Tesouro Direto, e um dos títulos mais simples do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, já vai ter um ganho imenso em cima do que poupa e bota na poupança. E se a pessoa que já poupa, consegue fazer isso de forma recorrente, começa a entender um pouco melhor de investimentos, contratar um profissional que possa ajudar, correr atrás de uma forma equilibrada, isso é um investimento muito grande, porque se você começa a diversificar a carteira, mesmo que seja conservador na renda fixa, entre títulos do Tesouro Direto, que é uma alternativa boa à poupança, títulos como CDB, LCI, LCA, não vou falar muito do economês, o que isso significa agora, sopa de letrinhas, mas são ativos extremamente seguros, bem protegidos e que rendem relativamente mais do que a poupança. E trazem um risco muito pequeno, muito similar ao da poupança para o investidor. Algumas pessoas já pensam em poupança, mas assim, não pensa em investir porque acha que é uma forma mais difícil. E é engraçado, porque muita gente tem um discurso de eu deixo que eu poupo na poupança mesmo porque eu sou conservador. E se esse conservador se encontra com outro conservador que pensa da mesma forma, aí eles se realizam. Eles dizem, eu faço a mesma coisa. Esse negócio de investir em outras, não quero, não. O meu pai no passado, criptomoeda, ou ações, não. Prefiro ficar na poupança porque a poupança é seguro. Eles não são conservadores. Ali tem duas pessoas que não têm conhecimento de investimentos, que estão conversando e se apoiando numa coisa básica. Porque você pode ser conservador
e diversificar a sua carteira de uma forma bastante razoável, que vai te dar muito mais rentabilidade, proteção e diversificação do que a poupança. Isso não é difícil de fazer. E a pessoa fala, mas dá muito trabalho. Olha, tudo bem, você tem um carro e quer trocar o pneu, você pode trocar. Mas se o motor do teu carro não está funcionando bem, não é você que vai consertar. Se você está sentindo um probleminha, uma dor no coração, você pode até procurar no Google e se assustar, mas é no médico que você vai. Se você quer tratar dos teus investimentos, você tem que procurar um profissional que vai te ajudar. Não adianta, você não vai meter a cabeça ali para consertar o motor do carro. Então, é isso que pouco a pouco está se quebrando na dinâmica do Brasil, que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem o Personal Financial Advisor, né? É um consultor financeiro pessoal que vai te orientar de uma forma mais independente para te ajudar nos teus objetivos. E isso no Brasil a gente está conseguindo, ainda em passos lentos, mas avançar bastante. E é muito significativo. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar economizar dinheiro? Tem alguma coisa assim que você vê eles? Olha, eu vou trazer 4 pontos que eu vejo com frequência nas pessoas que estão começando a tracionar, começando a conseguir poupar ou a sair de uma situação de endividamento. E isso traz alegria, isso traz ânimo, brilho nos olhos. E quando a pessoa começa a ver, poxa, eu estou começando a poupar, estou começando a conseguir evoluir, eu vou realizar algum objetivo, vou realizar um sonho. E esses são os que mais terminam por detonar assim, a relação de equilíbrio da pessoa e levar para trás. Estou começando a poupar, as coisas estão dando certo, vou trocar meu carro. A pessoa não faz uma trocazinha simples, não, ela faz a troca. Segundo, poxa, faz tempo que eu queria reformar o quarto dos meus filhos, eu queria reformar a casa. Vai fazer a reforma. A reforma ia custar 50 mil. Ela não vai, nem vai ser em um mês. Ela vai durar 2 ou 3, vai custar 100 ou 100 e tantos. Outra coisa, agora eu vou fazer a viagem. A pessoa não vai para Porto de Galinhas, não vai para o Beach Park, não vai para Salvador, para São Paulo ou para Gramado. Ou se for, talvez pise bem fundo. A pessoa vai querer ir para os Estados Unidos, para a Europa, numa viagem que é cara e que vai tirar do ritmo aquilo ali. Então, assim, esses são pontos que terminam por perturbar e atrapalhar muito nesse sentido, né? E há pouco você falava de hábitos, e hábitos são muito importantes, porque as nossas escolhas é que refletem no nosso resultado financeiro. Eu tenho que fazer escolhas que estão dentro da minha realidade, dentro da minha possibilidade, pés no chão. Mas a gente vive numa sociedade que a timeline do Instagram que determina. Fim de ano, o que você mais vê ali são fotos das pessoas viajando e curtindo. Tem gente ali que poupou o ano todo, tem gente que se estruturou, tem gente que aquela viagem ali já está parcelada para pagar até dezembro do outro ano. Tem gente que nem viajou, mas pegou uma foto antiga e soltou no meio ali como TBT para ver se cola, se está viajando também. Porque as pessoas vivem muito disso, né? De status. E aí termina que isso consome os nossos hábitos. E a gente termina por perder o equilíbrio. Porque dinheiro e vida financeira saudável não está no carro, não está na roupa, não está na conta bancária até muitas vezes, ou nas dívidas que eu tenho. Está na cabeça, está no coração. Tá? Quando eu consigo verdadeiramente ter hábitos saudáveis, que são condizentes com a minha realidade, eu consigo ter discernimento para avançar nesse sentido. E tá muito disso tá até aqui, que eu trouxe para você, tá? Meu livro, né, o Verdadeiro Cash, é meu 6º livro, na verdade, trazendo aqui para você. E o Verdadeiro Cash significa isso. Conhecimento, C de conhecimento em cash, tá? A de atitude, certo? E aí a gente vai para o cifrão de dinheiro, ou seja, vai circular, vai estar com tudo isso, e o H de hábitos. Então, se a gente consegue buscar conhecimento, se a gente tem atitude para fazer coisa boa, com certeza vai te agregar sim. Vai te agregar. Os feedbacks que eu tenho recebido têm sido maravilhosos e eu sempre indicava, e tem no meu site, inclusive, vários livros, uma lista lá de livros não só da dinâmica financeira do dia a dia, mas de outros assuntos que eu acho interessantes também. E hoje, claro, quando me perguntam de um livro que eu indico, sem dúvida é o meu, mas não é só para vender o meu livro, é muito mais porque eu sei que o que está aí é muito do que eu trago e do que eu vi ao longo desses 11 anos de jornada, desde 2013, em que eu vi de desafios na vida de famílias, de casais com filhos, sem filhos, de pessoas solteiras, que têm muito dinheiro, que têm pouco dinheiro, que investem ou que não investem. E aí tem cases e tem muito do que é ligado à realidade. E está sensacional. Adorei. Tem até dedicatória, né? Tem sim. Dedicatória, marcador de página, tudo para você já começar a ler. Vai ser meu próximo livro. Maravilha. Ô, Leandro, qual é a importância da educação financeira em nossas vidas? Olha... Falando assim de dia a dia, tá? O impacto é muito grande, né? A necessidade, porque primeiro que a gente vive num país que tem uma desigualdade muito grande, tá? Uma parte significativa da população, né? A gente fala de mais de 100 milhões de pessoas
ganham até R$2.000, a menos de 2 salários mínimos por mês. Uma quantidade muito grande tem acesso a uma renda mínima ali de uns R$400. E para essas pessoas a gente falar de educação financeira, então é ainda mais desafiador. Mas certamente muito do seu público está em faixas que têm acesso a uma renda bem diferente dos que estão acompanhando a gente aqui. E que tem tudo para poupar, tem tudo para conseguir sim fazer acontecer. Mas o que é que estão fazendo para isso? Aí volta para aquela questão, eu prefiro simplificar. Será que estão dedicando tempo para olhar essa vida financeira? Porque muitas vezes o que é que a gente faz? Nós somos tratores, né? A gente trabalha, ganhar dinheiro. E depois, quando ganha, o que é que vai fazer? Acontece muito com o médico, tá? O médico, a médica, poxa, eu preciso ganhar um pouco mais, já sei, eu vou fazer plantão. E o plantão vira uma moeda de troca. Essa viagem, não, eu pago tantos plantões, eu vou fazer mais 2 plantões por semana, aí faz um plantão no sábado, de 7 às 19. Chega em casa, 19h30, 20 horas, moído, acabado. E o que é que acontece? Eu vou sair com meu esposo, com minha esposa para um restaurante bom, ou amanhã eu vou passear com meus filhos, vou comprar um presente legal. Então fica o gato correndo atrás do rabo. Eu trabalho para ganhar mais dinheiro, para equilibrar as contas, me sinto mal porque estou ausente. Diante disso, o que é que eu faço? Eu quero compensar e gasto parte do que ganhei e a roda não para. Então isso me consome mental, fisicamente e termina por não contribuir muito para a jornada. Então ter o cuidado, orientação, educação, inteligência financeira é importante para que a gente tenha saúde mais equilibrada, mexe com nossa autoestima, mexe com o nosso foco, com nossa tranquilidade, mexe com o relacionamento não só entre o casal, mas também com filhos ou com os pais, mexe com o relacionamento com os colegas de trabalho, com a nossa atenção. Então, assim, sem dúvida, é um dos pilares fortes para que a gente consiga ter mais tranquilidade na vida. E tem também aquela parte de compulsão, né? Que não estava nem aqui, não tinha nem pensado, aqui não está nem no meu roteiro, viu? Tem nome isso, oniomania. Né? Que é a compulsão por compras, é a mania de comprar e a sensação e o prazer que isso dá. Só que você compra, muitas vezes no cartão, e às vezes até divide, já nem tem muito apego com aquilo mais e ainda está pagando. Eu sou rainha do parcelamento. Tem uma planilhinha que eu posso mostrar muito boa para você depois. Isso pode impactar e você dizer, nossa, preciso mudar. Eu preciso, me encaminho, viu? Porque essa é bem interessante. É uma planilha que é boa para quem costuma parcelar muito. Meu marido me chama de Manu Parcelinha. Tem cases, tem coisa que ele já se Manuela, deu R$300, vai parcelar. Eu digo, vou, pode parcelar em quanto? Deixa eu parcelo. Fabrício, meu Deus do céu, até ficar pagando. Tem um cliente meu que disse que ia para o supermercado, e aí ele ia com o filho, super tranquilo e tal, supermercado, ele ia comprar alimentos. Chegava no supermercado... Geralmente o supermercado não parcela, né? Mas esse é bem camarada. Esse, ele ia pagar e dizia, ok, senhor, deu tanto. Como é a forma de pagamento? Aí ele disse, crédito. Aí perguntava, ok, o senhor quer parcelar? Quero. Em quantas vezes? Pode em quantas? 24. Ele pode botar. Eu dizia, doutor, 24 meses. Daqui a 2 ou 3, você já consumiu tudo. 2 ou 3 no máximo, né? E você vai estar pagando até por 2 anos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Já imaginou quantas parcelas dessas vão se encontrando e daqui a 12 meses, o que já tem ali esperando, se você não consumir mais nada, você já tem um fixo ali de parcelamento pesado. E tinha uma outra pessoa que tinha um hábito simples também de parcela em 3, 4 vezes. Mas eram parcelinhas que eu brincava e dizia, vê fulana, que parcelinha safada. Eram R$80. Aí bota em 4 vezes, já tem uns 7, 8 anos. Então R$80 da época não é 80 de hoje. Mas ainda assim, para que parcelar 80 em 4 vezes? É porque você não está com dinheiro. Se não está com dinheiro, não compra. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Se não existisse cartão de crédito e a gente não tivesse dinheiro, a gente não compraria. A gente faria escolhas diferentes. Mas o cartão de crédito potencializa, né? Vou lhe ser bem sincera, viu? Eu nunca tinha dito isso, mas eu sempre parcelei tudo. Adoro parcelar. Adorava, porque eu estou diminuindo, como eu já disse. Desde o ano passado, minha meta era virar uma pessoa mais econômica. De verdade. E tanto que eu decidi isso, assim, em novembro, acho, do ano passado. Eu não esperei virar o ano para começar, não. Eu comecei de imediato. E aí, tem um pai de uma amiga minha, que é uma amigona minha, e ele diz assim... Dedeca, não sei porquê, Manuca, parcela tanto, porque acho que Dedeca comentou. Uma amiga minha, eu comprei, vê só, eu comprei um negócio e perdi uma joia. Sim. E estava pagando essa joia, ela comentou, pai, o Manuca perdeu tal coisa e está pagando ainda, não sei o quê. E aí eu peguei, e aí ele falou isso. E ele é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho enorme, é como se fosse um tio meu. Então, aquela fala dele, que é uma pessoa que eu admiro, e é como se fosse um tio de verdade, ficou ecoando na minha... Ele nunca me falou isso, mas a filha dele me contou, pai, eu falou
por que Manuca parcela tanto, hein? E aí, aquilo ficou na minha cabeça. E desde esse dia, toda vez que eu vou parcelar, eu lembro dele. E aí eu não parcelo. Eu vou te dar uma estratégia aqui. Essa fui eu que criei, eu nunca vi ninguém, mas muita gente pensa que criou, quando vê já existe. A gente parcela sem regra. Eu parcelo sem regra. Então, eu nem penso. parcela porque nem... quer parcelar. Mas o que é que leva a parcelar normalmente? Opa, tem gente que diz, eu compro no cartão porque quero ganhar milha em tudo. Então, jogo no cartão. Parcela porque vai facilitar o fluxo. Mas tem muita gente que compra no cartão, que olha para a conta, opa, tá zerado. Eu boto no cartão, para frente eu pago. Para frente eu pago. Né? E parcela quando? Rapaz, já botei tanta coisa no cartão que se eu botar mais uma, isso vai pesar. Mas eu posso dividir. Então divide, porque suaviza. Só que vai acumulando. Aí qual é a regra que pode ser colocada? Você escolhe o seu gatilho. Mas eu sugiro 100, ou 200, ou 300. Então, por exemplo, você bota um gatilho de R$100. Se custar até 99, até R$100, é débito, espécie ou Pix. Se custa até 100, débito, espécie ou Pix. Se custar mais de 100, aí sim. Eu boto até estacionamento do shopping no cartão de crédito. Veja, até 100, débito, espécie ou Pix. Mas eu não estou com dinheiro. Se a razão é não estar com dinheiro, aí não compra. Por quê? Porque é um filtro para ajudar a gente a refletir um pouco. Aí eu vou poder botar no cartão quando? Quando for de 100, que é o seu gatilho, até 200. 100 a 200 você pode botar no crédito, mas é só em uma vez. E quando é que eu vou poder parcelar? Eu adoro parcelar. Só quando for acima do dobro do seu gatilho, ou seja, acima de 200. Aí você pode parcelar, mas o ideal é que seja em 2, 3 vezes. Agora, se for uma compra estratégica, é uma televisão, foi um ar-condicionado, é uma passagem de uma viagem internacional, foi a revisão do carro, custou mais caro. Aí, ok, aí você parcela porque é uma coisa pontual, é algo que eu digo que é estratégico, é pontual de acontecer. Mas se liga bem nisso. O gatilho inicial, até lá é só em débito, espécie ou Pix. O dobro do gatilho você pode botar no cartão e se for a partir daí sim parcelar. Vou adotar isso aí. Só para ter uma regra, só para ter um viés de decisão. É verdade. Porque é verdade, a gente pensa que não, mas é isso que você falou. Quando você olha, você diz, meu Deus, eu tenho não sei quanto de parcelas de coisas que eu já usei, que, enfim, né, que já está lá e ainda continuo pagando esse negócio, perdi, fui roubada. Verdade, aí é que... Mas é só um filtro, é só uma forma da gente criar uma peneira para que leve a gente a refletir se faz sentido ou não faz. Gostei, é verdade. E como a gente pode ensinar a educação financeira às crianças desde cedo? Excelente, excelente, muito importante, mas desafiador também, porque a gente ensina aquilo que a gente tem alguma propriedade, que a gente tem algum conhecimento, e a gente é muito carente desse conhecimento no Brasil, e muitas pessoas, como a gente já falou, sequer poupam, gastam mais do que ganham, mas os nossos hábitos ensinam aos pequenos o que é que eles devem fazer ou não. Sim, total. Lembra daquela pessoa que eu falei que vai no supermercado e termina por parcelar em 24 vezes? Geralmente o filho estava do lado. Se o meu filho vê, peraí, como é que papai faz? Como é que mamãe faz? Na hora que ele tiver com o cartão de crédito na mão e a pessoa perguntar, vai pagar como? No crédito. Vai parcelar? Vou. Em quantas? Pode ir em quantas. Ele vai repetir comportamentos. Então a gente tem que saber que a gente serve de exemplo. E para a gente servir de exemplo, a gente precisa dar um exemplo bonito. Para eu dar um exemplo bonito, eu preciso entender daquilo. Para eu entender daquilo, eu preciso dedicar um pouco de tempo. Ou você vai estar criando filhos que vão replicar o seu comportamento, né, no futuro, o comportamento que a gente tem. É muito comum atender pessoas hoje que chegam para mim, há bons anos, na verdade, e dizem, olha, eu vivi numa família que se comportava assim, assim, assim. Não é isso que eu quero para mim. Por isso que eu estou procurando uma orientação profissional. Eu acho acontecer essa virada de chave, sabe? Assim, eu tive esse exemplo dos meus pais, eu não quero repetir isso, porque eu acho que não é o comum. Não é. Mas eu tenho uma quantidade, assim, tem muito vivo isso em minha memória, ao longo dos anos, de pessoas que procuram com esse discurso também. Assim como casais que vêm fazer o trabalho e, por vezes, pessoas que dizem, não, eu vim só porque meu marido disse que não precisava, já sabe o que fazer. Sabe o que fazer, mas a gente não está conseguindo sair do que está. Normalmente, quem é resistente é o homem, não é a mulher, é engraçado. Dificilmente é um homem que chega para mim e diz, não, minha esposa disse que... Mas eu acho que é questão de orgulho, não? Assim, eu acho que tem muito isso, sim. Tem. Me lembro de outro casal uma vez... Ele meio que se sente incapaz. Infelizmente, nossa cultura é machista. Né? Então, muito. assim, eu acho que ele se sente incapaz, como eu não sei cuidar do meu próprio dinheiro, como eu não sei investir o meu dinheiro, como eu não sei poupar. Então, assim, então eu vou ter que ter ajudar um consultor financeiro para ter isso, eu acho que é muito mais de orgulho. Mas a gente tem que ligar um pouco com aquilo que a gente conversou há pouco, né? É o coração, é o motor do carro. Eu estou lidando com algo que faz parte do meu dia a dia, mas eu não estou sabendo lidar.
Então, se tem um profissional que pode me ajudar Eu nisso... sou super sincera. Eu digo por que logo, eu não né? entendo nada, não sei para onde é que vai. E é muito relevante. Eu digo que, assim, o seu maior relacionamento mais longo de sua vida não vai ser com seu pai, com um colega de trabalho, com funcionário, com chefe, com esposa ou com filho. Vai ser com dinheiro. É ele que dita a escola que você vai estudar, o lugar que você vai passar as férias ou não, e até nas últimas, se você vai ser enterrado num caixão com 2, 4, 6 alças ou cremado. Tem isso, a diferença de preço. Para ser cremado vai ser muito mais caro. O Mas caixão... de alças é mais caro, é? Não, forma de brincadeira, né? Mas assim, o tipo de caixão, tudo, as escolhas da gente, o que a gente tem de condição financeira, é que vai ditar muito do que a gente vai fazer. Mas aí as pessoas levam isso para o outro lado, né? A questão do status, do ter, isso termina ficando muito evidente e a pessoa está ali, bonitona, está com a melhor roupa, está nas melhores viagens, está com o maior carrão, mas ninguém sabe como essa pessoa bota a cabeça no travesseiro. Como é que é? E A nem vida interessa, dela na real. verdade não devia nos interessar. Só que as redes sociais incentivam a gente estar stalkeando, vendo a vida dos outros, se preocupando. Isso afeta, inclusive, o psicológico, emocional. Porque tem gente que fala, poxa, por que eu não tenho? Mas peraí, a pessoa tem. Mas é aquela que ela tem e tem condição de ter? Porque tem gente com tudo na internet. A gente viu influenciadora que estava entrando em jatinho, que pagava, tem um russo que aluga, enfim, muita história. Na vida de novela das redes sociais, a gente tem que ter um filtro grande para ter mais tranquilidade e fazer aquilo que é nosso. Cuidar do nosso. É verdade. Ô, Leandro, o que é que tu acha das mesadas? Ou mesada vinculadas à atividade, né? Tem alguma idade que você aconselha dar início às mesadas? Como é que você faz com seu filho? Não, muito bom, muito bom. Veja, essa de atividades eu não gosto, não apoio muito. Essa questão de, se não forrar a cama, tira um pouco. Se ajudar na cozinha, ganha mais. Não, a ideia não é por aí, nem a punitiva. Se comportou mal na escola, vai tirar a mesada. Vai. Não, o instrumento e a realidade, o benefício da mesada é de ajudar a criança, desde cedo, ou o adolescente, a lidar com o dinheiro. Então, se eu estou punindo por razões externas, eu estou tirando o foco daquilo que é a razão pela qual eu dei. Então, quanto dá de mesada? Muita gente fala, é porque os amiguinhos da sala estão recebendo 50, 100, 200, sei lá. Mas os amiguinhos da sala não têm as mesmas necessidades que ele tem. Então, o foco da mesada é, para que eu quero dar a mesada? E outra coisa, tem que ser a mesada? Ou pode ser a semanada ou a quinzenada? Meu filho é muito novo, tem 8 anos. Então, no caso dele, nem quinzenada, nem mesada, semanada. Por quê? Ele recebe toda sexta-feira. Se por acaso chegar o domingo e ele já gastou tudo, ele quebrou. Ele não vai ter dinheiro na segunda, na quarta e na quinta. Mas rapidamente, na sexta, ele já recebe de novo. Imagine uma criança muito nova, que você dá o dinheiro ali, a mesada, no dia 1, e no dia 5 ou 10 já acabou o dinheiro. Ele vai passar o resto do mês sem exercitar o objetivo que tinha. Então, o ideal é que você dê esse valor de acordo com a idade e vai avançando um pouco, não só com a idade, mas com a consciência que você percebe que tem. Então, hoje ele tem a semanada é dada com base em quê? Naquilo que a gente acredita que é necessário para o dinheiro dele. Ele não paga escola, ele não paga transporte, não paga energia, ele já tem o lanche dele para a escola, então dinheiro é para um complementozinho. É um sorvetinho que ele quer tomar na escola, é um brinquedinho que quer comprar, uma coisa simples. E aí ele tem objetivos maiores. Figurinha. E figurinha era engraçado, porque ele dizia, eu quero 10 pacotes. Eu dizia, tá bom, você paga 5, eu pago 5. Ele, não, assim não vale. Eu digo, olha, quantos você pagar, eu pago. Eu só consigo pagar 2. Eu digo, tá bom, você paga 2, eu pago 2. O que é que eu fiz também uma vez? Queria muito tomar um achocolatadozinho e tal. Enfim, um certo dia. Eu disse, ok, são 10 horas da manhã, tá? Eram 11 horas, eu acho. Eu disse, se você quiser tomar agora, você toma 1. Se você quiser tomar depois do almoço, eu te dou 2. Ou seja, eu coloquei para ele uma situação de escolha. Se eu agir de imediato, eu só ganho 1. Se eu esperar 2, 3 horinhas, 1 horinha mais aqui, praticamente, eu vou ganhar 2. O que é que eu posso fazer? Isso não é tão diferente do que ele vai ter lá na frente, escolhas. Se eu gasto agora esse dinheiro, ele some, evapora. Se eu poupo ele, claro, ele não vai ganhar o dobro investindo, mas pouco a pouco ele vai ver aquilo crescer. Uma coisa que eu comecei agora esse ano, porque meus meninos crescendo, não querem já mais levar lanche de casa, e aí estão lanchando na escola. E aí eu fui lá na escola e disse, vamos ver quanto é o valor, até para definir, né? Quanto eu vou dar por dia, né? Então, quanto é que é os lanches daqui? E aí eu fui olhar, eu digo, não, veja, eu vou lhe dar R$10 por dia. Mãe, mas um salgado é 8, mas uma bebida não sei quanto. Eu digo, leva a bebida de casa, para economizar. Ou, se você quiser, um dia que você ganha mais, no outro,
você tem a opção de levar uma fruta de casa, de pegar um suco, enfim. Muito bom. Você saber administrar o seu dinheiro, né? Que eu acho que é uma coisa que nem sei, nem sou péssima de finanças, mas eu acho que é uma forma dele aprender a tentar administrar o dinheiro dele, sabe? Por exemplo, se você quer dar 10 por dia, ok, teoricamente... Agora, eu deposito toda segunda eu deposito o dinheiro da semana. Então, eu lembro que meu pai fazia isso e tinha dia que eu não lanchava para guardar o dinheiro. Exatamente, ótimo. Ele tem essa opção. Ah, mas eu queria comprar isso ou aquilo. Okay, então Minhas você leva o lanche de casa. ódio, dizia que eu pedia a mordida do lanche de todo mundo para eu não gastar dinheiro. Leva de casa. Ah, eu quero poupar para isso ou para aquilo. Ok, pode levar o lanche de casa, não tem problema. Você vai poupando. Eu faço várias dinâmicas com ele nesse sentido. É engraçado. Sabe? Meu pai me deu uma educação financeira boa. Eu acho que se ele não tivesse me dado, eu era pior do que eu já sou hoje. Porque, assim, eu sou meio desorganizada mesmo e tento melhorar. E é algo que tem me incomodado e que eu venho querendo melhorar. Mas eu lembro que meu pai, ele me dava, eu com 15, 16 anos, ele me dava uma mesada X, que era para eu ir para o cabeleireiro, para fazer unha, para fazer uma escova num sábado, para ir para o aniversário. Então, tudo era eu que administrava. Se eu não fizesse nada daquilo, eu tinha aquele dinheiro para guardar, investir, fazer ou comprar alguma coisa que eu quisesse, sabe? E eu me lembro que eu amava isso, porque era uma forma que eu tinha de escolhas. Escolhas. Sabe? Aí você toca numa palavra que é muito importante. É como eu falava agora há pouco de Theo, do meu filho. Colocar em situação de escolhas. Porque a gente, segundo estudos, a gente faz, ainda não parei para pensar, mas parece que são 15 mil ou 35 mil. Vamos botar 15 aí, que já é muito, né? 15 mil escolhas por dia. Então, assim, por dia? De pequenas escolhas. Toma essa água agora ou não? Talvez já seja uma escolha. Quando você pega o copo, então ele vai falar, não vai, é uma escolha. Saio agora, eu espero mais 10 minutos. Tudo, micro escolhas. Só que tem aquelas maiores que vão impactar mais. Então, as escolhas financeiras também vão. Em relação a abro mais um negócio, não abro, fecho, não fecho, saio do mercado que eu trabalho para isso, dou esse passo, não, boto esse produto. Tudo são escolhas e muitas vão impactar. E a gente começar a colocar a criança também em algumas situações de escolhas quanto à dinâmica financeira é interessante. E não só isso. A ida ao supermercado, geralmente ela é turbulenta, né? A gente vai com pressa, não tem tanto tempo. Mas um dia que você puder ir com tempo, um dia no mês que seja, filho, me ajuda aqui. A gente vai no supermercado hoje, tá? Pega aí um papel e caneta. O que é que está precisando aqui? Eita, está faltando item tal, vai botando aí. Principalmente quando é criança. Adolescente já é mais diferente a dinâmica. Na minha fase, com meu filho criança, é possível fazer isso. Faz uma listinha, tá? Entrega essa lista para a criança e, de repente, ele fica como guardião do carrinho. Só entra no carrinho aquilo que está na lista. E ele ainda dá uma auditada para ver preço e tal. Isso faz ele se sentir envolvido no processo. Ele vê que compra o que é necessário e para ter ideia de preço das coisas. Espera aí, esse ou aquele, talvez esse seja mais caro, mas a qualidade é melhor para a gente. Eu gosto quando às vezes eu vou muito em farmácia, adoro uma farmácia. E aí eu levo os meninos para a farmácia e às vezes, mãe, tô precisando de sabonete, que nem é o lugar ideal para comprar na farmácia, mas tudo bem. Aí ele pega um, eu deixo ele escolher, aí ele vem. Aí eu digo, tu vê o preço? Não, eu digo, vai lá ver o preço. Aí ele volta. Certo, mas e aí, era o mais caro ou o mais barato? Ah, mãe, não olhou. Eu digo, tu fez o quê? Nada, volta e vai para tentar exercitar aí para que eles vejam como as escolhas sem dúvida. impactam, né? Não, sem dúvida, é importante. Até porque a vida da gente termina sendo muito baseada, quando a gente tem filhos, nos filhos. Se você parar para pensar, né? Muitas vezes o tamanho do carro, de acordo com a família, pode ser baseado nos filhos. A viagem da gente de férias, a gente vai ver um lugar que tem uma dinâmica que também vai atender as crianças ou os adolescentes. O restaurante que vai, principalmente quando você tem filho pequeno, pode ser que você diga, vou para aquele, eu não vou para esse, tem parque, se não tem. Então, as escolhas de quem tem filho são muito voltadas para a dinâmica que a gente tem com eles. E a gente, pouco a pouco, envolver eles naquilo que eles podem participar quanto a essas escolhas é também importante para que se envolvam no processo e que, pouco a pouco, entendam a dinâmica financeira que isso envolve também. Verdade. Mas o tal de educar é difícil, né? Desafiador demais. Muito. Ô, Leandro, quais são as principais diferenças? Qual é a principal diferença entre poupar e investir? E como a gente pode equilibrar os dois? Investir é um caminho sem volta, dizia um amigo meu, e realmente, depois que você começa a investir, verdadeiramente investir, você tem não precisa ter conhecimento, domínio quanto a isso, mas que você percebe os frutos que isso pode dar, é sensacional. Tem um cliente meu, trabalho também com a parte de gestão patrimonial, a pessoa que quer investir e não tem conhecimento, mas quer fazer isso de uma forma mais livre, sem ter interferência do banco, tal, de venda de produtos, etc. E aí tem um cliente meu que disse, poxa, há anos que eu devia ter começado isso, porque eu vejo que eu tinha um patrimônio similar e que no banco a velocidade que crescia era muito lenta. Há um ano que a gente está juntos, que ele é cliente nesse sentido, né?
Ele disse, a velocidade é outra. A cada mês eu abro a conta e olho, o negócio anda de outra forma. Por quê? Porque a gente está com o olho em cima o tempo todo da carteira do cliente. Então, poupar é um dos passos. O que é que eu costumo dizer? A gente tem 4 pilares na educação financeira. Né? O primeiro é gerar renda. Se eu não gero renda, eu não faço nada andar. Não vai ter nem o que é que poupar. Então, gerar renda é o primeiro pilar. O segundo é gastar bem. Não é gastar bem muito, é gastar bem de forma consciente. Então, se eu gero renda e gasto bem, eu consigo poupar. Mas não basta poupar. Então, eu gero renda, gastar bem, poupar mais. Né? E, por fim, investir melhor. Porque tem gente que fala, já invisto, com o meu gerente do banco é amigo desde o tempo do colégio, é ótimo. O gerente é do banco. Será que ele está olhando por você? Por seu dinheiro ou pelo banco? Ou por ele? Então, esses 4 pilares que eu falei são essenciais para que a pessoa comece a evoluir. Você vê que o último é investir. Investir você pode diversificar muito. E poupar é a construção, é a consequência de gerar renda e de gastar bem. Então, essa escadinha, esses pilares, dão a base para que a pessoa avance. E está no livro. Está no livro. Tenho que ler, viu? Já vai firmar melhor quando ler. Muito bom. Como que as pessoas podem começar a criar e manter, né, um orçamento eficaz? Ótimo. Primeiro ponto, né? O orçamento, a pessoa pode ter um orçamento e ter a dinâmica de acompanhar todo mês e de ficar em cima. Ou a pessoa, se já tiver um controle financeiro bom, tem ali bem os pés no chão, consegue poupar pela consciência que tem e pelo sentimento do que eu ganho, do que eu gasto, ou seja, tem tudo bem estabelecido, talvez a pessoa não precise o tempo todo estar atenta a um orçamento. A pessoa possa fazer um orçamento e acompanhar em momentos pontuais ou quando realmente o cinto aperta. Sente que, estou com dificuldade de poupar. Mas fazer um orçamento de vez em quando e você sentir como é que está a tua dinâmica financeira é muito importante. Seja com papel, seja no bloco de notas do celular ou pegando uma planilhinha organizada. Inclusive tem no meu site, tá? De forma gratuita, está lá no meu Instagram também, está no meu Instagram, Personal Financeiro. Você procurar nos destaques ou no link da bio, tem uma planilha gratuita, que é a mesma que eu uso em meus atendimentos de mentoria ou curso online quando eu fazia. Então, pode baixar essa planilha gratuita. Qual é a vantagem dela? Vou sair daqui, eu tenho muita coisa para fazer, viu? Tem que fazer já um checklist. Qual é a vantagem dessa planilha? Ela não vai te deixar passar nada. Se a pessoa pega um papel em branco, e diz, eu vou anotar todas as minhas despesas, fatalmente a pessoa esquece estacionamento, esquece que dá presentes, esquece muitas vezes a farmácia, esquece um bocado de coisa. Então, a planilha, ela vai te dar um direcionamento de tudo aquilo que devem ser os teus gastos no mês, a título de categorias e subcategorias. Isto é, casa, aluguel, parcela de financiamento, condomínio, energia, serviços financeiros, a tarifa de conta, se você tiver, porque não precisa pagar a tarifa para manter a conta no banco, mas muita gente paga. Se tem algum empréstimo, anuidade de cartão de crédito, e aí vai. Alimentação, transporte, educação. Então, essa planilha te dá o direcionamento de tudo para que na outra coluna você preencha o quanto você acha que vai gastar. E nesse momento você já vai ter uma projeção do que é que eu acredito que gasto versus quanto eu ganho, que também tem na planilha. E isso já gera para você uma projeção do teu resultado. Então, já te diz, olha, você está indo por ali, olha, você está indo por aqui. Medo. #medo dessa sua planilha. É importante. Eu, quando preencho ela, em muitos casos, o primeiro encontro, o primeiro momento, eu costumo preencher com o cliente para que ele saiba qual é o caminho que vai seguir. Né? Então, para a gente fechar essa tua última pergunta, o orçamento termina sendo parte daquilo que a gente falou no carro. Lembra aquele carro sem o velocímetro, sem o tanque de gasolina e sem retrovisor? A planilha de orçamento, você dedicar um tempo para cuidar um pouco disso, começam a aparecer esses elementos. Então, se você dirige com tudo isso, você verdadeiramente dirige, sabendo o que você passou, para onde você vai e como você vai. A velocidade, se precisa parar para abastecer ou não, e tudo isso te dá um domínio maior. Como a gente pode evitar armadilhas do endividamento excessivo e lidar com as dívidas de uma forma saudável, se isso pode existir, né? Pode e de várias formas. Sobretudo, eu costumo dizer, quem tem patrimônio e renda, tá? Ou até, né? Quem tem patrimônio e ou renda, sempre tem como sair do endividamento. Agora, é muito difícil sair do endividamento, mas ainda assim tem como, se a pessoa não tem um patrimônio e se a pessoa não tem renda. Não, se você tem um carro, se você tem uma casinha ou um apartamento que você financiou, por mais que tenha pago 10, 20%, você pode ter comprado por X, hoje vale X e você já pagou uma parte. Por quê? Porque quem tem patrimônio, a depender do apego e do nível de endividamento, pode ser necessário você se desfazer do patrimônio para se valer desse valor e reorganizar a sua vida. Né? Seja um carro, seja qualquer bem, Se você tem renda, você também tem formas de se organizar, porque está entrando dinheiro o tempo todo. Nem que você vá para um ponto extremo
de puxar o freio de mão e dizer, calma, eu vou parar de pagar um pouco aqui a quem eu devo para que venham possibilidades de negociação, porque no Brasil só funciona assim. Você fala, poxa, eu estou pagando um empréstimo aqui que a taxa de juros está muito alta. E eu quero renegociar, estou falando com o banco e o banco não está abrindo. Se você parar de pagar por uns meses, ele vai abrir. Ele não abre porque ele diz, para que eu vou negociar a taxa com a Manuela? Se ela está pagando se todo dia, mês ela lindamente. paga. Agora pare de pagar que vai abrir para diálogo. Então tem várias estratégias, sim, para que a pessoa comece a... Agora, uma muito importante, é as escolhas, é saber dizer não. E esse não, muitas vezes, não é dizer para o outro só, para o marido, para a esposa, para os filhos, é dizer não para si mesmo. Ah, eu quero comprar. Peraí, eu posso comprar? Eu preciso comprar? É a hora de comprar? Poxa, se não é, não, bota o pé e vamos evoluir. Leandro, a gente tem um momento verde aqui no podcast. Não sei se você já assistiu algum. Acho que não deu nem tempo, né? Não, mas eu teve pelo menos um que eu vi, tá? Outros eu cheguei a ver uma parte menor, mas o que eu acompanhei, teve um que eu acompanhei mais, a questão Qual foi de quem? Eu não peguei o nome dela, mas eu achei muito bacana e interessante, da questão da peregrinação e tal. De Áurea. Áurea, exatamente. Eu achei bem interessante, bem interessante. A gente tem um momento verde, né? Que é um momento que a gente traz para o convidado e também para os ouvintes. É uma forma de a gente pensar, né? Nos nossos atos, na sustentabilidade, no meio ambiente. Então, tem algo que você faz na sua casa ou no seu dia a dia em prol do meio ambiente? Ou pode não ter. Se não tiver, algo que você gostaria de começar a fazer em prol do meio ambiente. Tem algo assim que tu faça? Olha, muito específico, eu não recordo. Mas tem vezes que o básico bem feito, se todos nós fizéssemos, teria um potencial grande de mudar o mundo. Então, eu por muito tempo tinha assim, o hábito de estar escovando o dente e deixando a aguinha cair, que a musiquinha está ali, né? Só que, poxa, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. Então, o banho, peraí, enquanto estou ensaboando, estou alguma coisa, fechar um pouco o chuveiro, às vezes passa, né? Jogar lixo na rua, em qualquer lugar que não seja no lixo, para mim é inadmissível. E eu fico pé da vida quando está um carro na frente, no estrado, onde foi, eu vejo que a pessoa simplesmente... E eu não acredito que ainda hoje, no século XXI, jogou. A gente vê isso. Então, se eu for cascavilhar aqui um pouco mais, certamente tem algumas atitudes, mas eu acho que muitas se refletem nisso. Coisas básicas do dia a dia que a gente procura passar em casa para o nosso filho e ter essa orientação e essa consciência que o mundo já não suporta muito mais do que se faz. Ou as próximas gerações talvez já nem consigam estar aqui, né? É verdade, é verdade. Vamos voltar para nossa conversa aí de finanças. Como é que a falta de um planejamento financeiro pode impactar nas nossas vidas? A gente está no mar sem bússola, né? A gente não está navegando. Por quê? Se eu estou no lugar e não sei para onde eu quero ir, ou eu não tenho planos, eu não tenho metas, isso pode causar desde depressão, né? Suicídio, sim, que é um tema duro, é um tema forte, mas muita gente resolve dar esse ponto final por questões que não têm necessidade, que não levam a isso. O grande desafio também se dá muitas vezes pelo tabu. De um para o outro não querer falar com um casal que está vivendo um momento financeiro mais desafiador. Cada um faz a gestão de sua forma e não fala do assunto. Não fala do assunto. Então, quando a gente tem uma dinâmica financeira que traz a oportunidade de conversa, a gente já tem uma ajuda maior, seja na família, no casal. Então, o primeiro ponto é de quebrar esse tabu, porque se a gente guarda tudo isso para a gente, uma hora implode. E pode implodir das mais diferentes maneiras, né? Então, a falta da organização e do planejamento financeiro desencadeia uma série de coisas. Nessa questão da produtividade que a gente falou, na questão física, na questão da autoestima, na inércia por realizar sonhos, por realizar objetivos. Por quê? Porque a gente acha que simplesmente não é capaz. E muita gente se apoia em questões que, assim, verdadeiramente não existem, né? Eu nunca fui bom com números. É porque eu ganho pouco. Não, tem gente que ganha X, passa a ganhar 2X. Se a cabeça for a mesma, não adianta, já vai estar no mesmo buraco. Vai começar a gastar 2X. O que traz o caminho para mudar são as escolhas diferentes. Escolhas diferentes. Então, poxa, peraí, eu ganho X e eu vivo bem com X, mas se eu vou ganhar agora 30% a mais, eu não preciso agregar os 30% ao meu padrão de vida. Eu vou agregar um pouquinho desse valor para ter uma folga e vou poupar o outro. O resto. Só que como fazer isso se o tempo todo os inputs que tem para a gente são gaste, compre, faça, é o último, só é agora, não deixe para depois, senso de urgência, gatilho de todos os que podem nos despertar, né? Dificilmente você vai ouvir alguém dizendo... Eu acho que ainda para mulher é pior do que para homem. Porque mulher tem cabeleireiro, fazer luzes,
Sabe como é? Tem muitos itenzinhos lá de beleza, roupa da moda. O homem é muito básico, né? Não precisa de tanta coisa. Veja, no geral, sim. Não vou dizer que é polêmico, mas assim, eu acho que tem algumas coisas que fazem parte da natureza de muitas mulheres, né, esses cuidados pessoais e tal, que custam mais do que os cuidados dos homens. Então, até o corte do cabelo de homem é muito mais barato que o de mulher. Exato. Tem muitas coisas que são, mas isso, mais uma vez, termina que reflete ali nas escolhas. Imagine um casal em que divide tudo com 50%. Tudo 50%. Imagine que a receita do casal é 70-30, que eu costumo dizer. Aí não importa se ganham 100 mil, se ganham 1.000 ou se ganham 2. Mas vamos pegar 70-30, 10 mil a receita do casal. Digamos que, porventura, tá, hoje, muitos casais, quem ganha mais é a mulher. E maravilha, tá tudo bem, né? Mas vamos dizer que... Muitos. Já tem muitos casais que sim. Tem muitos casais que já vêm. Isso, né? Porque... Tem evoluído muito. Talvez, na maior parte, ainda seja de homens. Mas tem evoluído muito. E a cabeça da mulher, em relação às finanças, é muito mais aberta também. Ela é muito mais ligada para procurar as mudanças, para procurar os ajustes. O homem muitas vezes fica pensando, demora mais para tomar a decisão. E eu acho que a mulher muitas vezes é mais enérgica em, tem que mudar, vamos puxar o freio e virar a direção. Então imagina que na relação 70-30, que ele ganhe 7 mil, tá? 70%, e que ela ganhe 3. Vão dividir em tudo 50%. Então, vai pagar a escola do filho, já leva uma parte significativa dos 3. Vai pagar o aluguel, já está acabando os 3. A bichinha se lascou. Vai sobrar o quê se tiver o carro? Como é que vai pagar o transporte e os cuidados pessoais? Então, não dá para ser 50-50. O ideal é que seja 70% com quem ganha 70% da renda e 30% com isso. Caso contrário, você vai ter duas realidades diferentes sobre o mesmo teto. Né? E, de fato, tem esse desafio. Para a mulher, tem muitos pontos que levam ela a ter gastos extras que o homem não tem. E muitas vezes os homens não entendem. Meu marido não compra roupa, sei lá. Eu tenho um amigo da gente, Rafa, que fica tirando onda, dizendo que é roupa de Fábio. E quando eu e Fábio namorava, a gente é casada há 15 anos. E pior que não é mentira não, viu? É verdade. E aí, eu fico olhando e digo, meu Deus do céu, ele não gasta dinheiro com nada. Nada. Mas tem coisas bem diferentes. E isso precisa ser conversado também e se entender ali no casal. Um casal que eu atendia há muito tempo, muito querido, eu me lembro que ele dizia para ela, mas você vê quanto essa mulher gasta, eu falava com um bom humor e tal, mas você vê quanto essa mulher gasta para se produzir as unhas, o cabelo e tal. Eu dizia, mas ela vai estar bonita para quem? Né? Aí, mas se você vê quanto ele gasta de cerveja artesanal, é uma nota mais barata, e olha, faz tempo. Isso foi em 2018, eu lembro desse casal, 6 anos já. A mais barata que ele compra é pelo menos R$35 de cerveja artesanal. Aí eu falo da vitamina de banana. Né? Opa, o que tem a ver vitamina de banana com isso? Em 2014 eu comecei a correr meia maratona, depois cheguei a correr maratona e tal. E aí a minha nutricionista na época, uma esportiva, né? Ela disse, olha, o que é que você come que você não pode deixar de comer? Porque não adianta eu dizer, isso aqui você não vai comer, que você vai comer. Eu disse, vitamina de banana. Ela, por quê? Meu irmão é igual, vitamina de banana, Cláudio. Disse, vitamina de banana não adianta, eu não vou deixar de tomar ela. Como é a sua vitamina de banana? Aí, para encurtar a história, tá? Aí eu disse assim. Ela disse, meu Deus, isso é uma bomba. Dá para trocar para o leite ser, na época, sem lactose, em vez de ser Nescau, ser 100% cacau, que eu já tomo há 10 anos, desde aquela época, 100% cacau, enfim, mudou. Mas eu continuei tomando minha vitamina de banana. Então, o que eu digo para os casais e para as pessoas, sobretudo para os casais aí, o que é a sua vitamina de banana no seu dia a dia? A dela era o salão, era os cuidados com ela. Isso fazia ela estar bem na autoestima dela, isso fazia ela estar bem profissionalmente, ela estar legal. E para ele, não importa se a cerveja dá barriguinha ou não, mas ele gostava da cerveja. Então, essa é a vitamina de banana dela, essa é a sua. Então, não mexam na vitamina de banana um do outro, não. Outras coisas vocês conversam a respeito. Isso daí vocês tentam blindar e cada um tem suas alegrias. E é isso que a gente tem que ver. A gente ganha dinheiro para viver, para realizar sonhos, para realizar desejos. Se a gente só pensa em poupar, mas tem gente que só pensa em poupar. Já tive casos também. A gente só vai viver o hoje, mas a gente só vai viver o amanhã, se a gente só pensa em poupar. Se a gente acha que amanhã não sabe nem se vai estar vivo, e se a pessoa já tem 40 anos, já está 40 vezes 365, pelo menos, amanhã acho que está vivo. Então, se a gente só não sabe nem se amanhã vai estar vivo e só pensa no hoje, também vai dar problema. O que é que precisa, então? Equilíbrio. Ai, meu filho, equilíbrio em tudo na vida. É difícil, viu? Equilíbrio e disciplina. Equilíbrio é difícil. Não sei o que é mais difícil, equilíbrio e disciplina. E tem muita coisa que precisa de equilíbrio e disciplina. Aí detona tudo. E eu acho que termina que caminham juntos, né? O equilíbrio e a disciplina. Porque para ser equilibrado tem que ser disciplinado. Para ser disciplinado. Eu sou muito disciplinada em tudo que eu faço. Eu sou muito focada em tudo. Mas também quando eu perco o foco,
Aí eu noto que destrambelha. Mas sempre vai acontecer. Porque ninguém vai conseguir ser linear. Mentira de quem falar, a vida toda eu sempre poupei, não sei o quê. Ok, vai lá que poupa mesmo. Não vai ter os ETs aí. Mas sempre vai ter um momento que a gente vai comer aquele doce que não devia, vai ter o dia que você não fez exercício, ou a semana que você pulou, ou o mês que você não estava bem, e para quem lê todo mês que você não leu, ou que você não fez uma coisa. E ok, acontece. A gente não vai conseguir ser sempre linear, sempre. Então, alguns pontos vão surgir e a gente tem que respeitar também. E depois volta para o prumo e segue a vida. Né? A gente tem que se respeitar também, até porque existem momentos diferentes, cada momento traz a sua prioridade. Se a gente conseguir manter a disciplina e o foco diante de momentos de adversidade, perfeito. Se não conseguir manter, quando as coisas forem melhorando, volta, vira a página e vida que segue. Verdade, é verdade, mas o tal do equilíbrio é difícil. E segue sendo desafiador. Tudo é equilíbrio. Verdade. Tudo. Em tudo, todas as... Muito desafiador. Tudo a vida da gente é questão de equilíbrio, né? Alimentação saudável, equilíbrio. Tudo. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao planejar suas finanças e como evitá-las? Olha, sem base numa realidade, em algo plausível, né? Em algo que realmente eu possa fazer. Ano que vem a gente vai fazer uma viagem de férias que eu quero ir para Maldivas, ou eu quero ir para... É o meu sonho de consumo. Pronto, eu quero ir para Bali. Beleza, passagem é caro e Bali, por exemplo, lá é baratíssimo. Né? Bali, ali, mas Maldivas é cara a passagem e é caro estar lá. Então, aí talvez você veja que Maldivas você pode ir para Bali. Né? Então, o que é que se adequa à minha realidade? Esse é o primeiro passo, é definir o plano, né? Definir qual é o objetivo. Então, ter clareza ao definir o objetivo e ver se aquilo é algo plausível, se é algo legal. Poxa, mas eu não abro mão de Maldivas. Ok, dá ano que vem? Vai ter que dar. Não é um plano, você está forçando, está botando o pé na porta dizendo vamos. Então, é um plano. Tem um simulador de sonhos, que eu falo disso também no livro. Tá? O que é esse simulador de sonhos? Eu vou trazer um exemplo simples. Eu quero passar o Natal Luz em Gramado com minha família esse ano. Tá? Eu vou botar aqui um valor hipotético de... dizer que a gente está no mês de janeiro, hipoteticamente, para facilitar minhas contas aqui, e dizer que a gente precisa de R$12 mil. Poxa, ok. Eu já tenho um objetivo, simulador de sonhos. Primeiro ponto, objetivo. Natal Luz em Gramado com a família. O segundo, quando? Dezembro, Natal. Né? O terceiro, quanto? Então, objetivo, quando e quanto? 12 mil. Então, de janeiro para dezembro eu tenho 12 meses. 12 meses para juntar 12 mil. Logo, isso vai me pedir que poupe 1.000 por mês. Já vou botar aqui então, eu vou. Claro, pesquise seus valores, eu estou trazendo algo hipotético. Sim. Mas tem gente que vai dizer, nem pensar, poupar 1.000 por mês não tem condição. Mas se o seu sonho, o seu objetivo é ir para o Natal Luz em Gramado, vai no do ano que vem. Você vai precisar poupar não 1.000 por mês, mas 500. Se ainda não dá no ano que vem, 2026. vai em 2026. Mas você não vai sair do seu plano. Só que você vai realizar ele dentro das suas possibilidades. Então, se o sonho é ir para Maldivas e você vê... Ou seja, nada é impossível. Nada. É um simulador de sonhos. Cada um vai fazer de acordo com o seu tempo e realidade. É isso que precisa. Mas para a gente saber qual é o tempo e a realidade, precisa planejar. Verdade. E é isso que as pessoas não dedicam tempo para planejar. Pois é verdade. Tudo se conecta. É engraçado, eu tô rindo aqui, porque Fábio, meu marido, tem gente que fala assim, eu quero viajar próximo ano, tipo, uma coisa que a gente gostaria muito, é fazer uma viagem de trailer com as crianças para fora do Brasil. Bacana. Aí Fábio disse, faz um ano que Fábio fala isso, e faz um ano que ele falava que a gente ia comprar a passagem, e todo mundo que a gente perguntava, mas daqui a um ano falta muito tempo, sendo que Fábio é planejado, entendeu? Tudo dele é organizado e com planejamento, senão ele não... É muito difícil ele de última hora dizer assim, vamos viajar daqui a 15 dias. Tem que ser alguma coisa assim, tipo assim, sei lá, tem que ir em caso de vida ou morte, mas senão ele não vai, porque tudo dele é planejado. Quando você planeja, quando você prepara antes, né? Porque imagina, vou viajar no fim do ano. Você tem aí 8 meses, 7, 6 meses para você vivenciar aquilo. Vamos olhar aqui o roteiro, vamos ver como é e tal. Se você falar, vou viajar no fim do mês. O melhor da festa é esperar por ela. Imagine uma menina que vai ter aquela festinha de 15 anos e tal, aquele negócio todo, e a festa já vai ser no fim desse mês agora. Ela tem 4 semanas. Se é daqui a um ano, você vai sonhar com aquele dia, você vai viver aquilo tudo antes. E aquela festa vai durar uma noite. Aquilo ali, ó.
Agora, você lembrar de toda a preparação de uma igual viagem... um casamento, né? Gente que prepara o casamento Exato. um ano antes. Então, aí o melhor vai... da festa, muitas vezes, é você esperar por ela. Não é a espera, mas é tudo que se vive. E da vida da gente também. Porque a gente se prende muito por isso. Quando eu tiver dinheiro para isso, eu vou fazer aquilo. Quando... Não, é aquela velha história, né? É sobre o caminho, não é sobre o fim das contas, não é sobre chegar lá. É como eu vou fazer e como eu vou viver o meu caminho e a jornada para chegar lá. Isso é que é muito gostoso, né? A viagem ali, as histórias que tem, o que você está fazendo, o que está preparando. Se a gente só se vê no momento, aquilo ali passa e nada fica, né? Verdade, é uma eu nunca construção. tinha pensado dessa forma, não. É importante. É importante. Qual é a importância de criar um fundo de emergência e como começar a construí-lo? Isso é o que vai dar a boia, salva-vida para a gente ali, né? Diante do momento de adversidade, é uma redução de renda, é um desemprego para quem tem esse formato de emprego, para quem empreende, para quem tem um negócio, um mês que não foi tão bom por uma razão qualquer, você ter um dinheiro que vai te dar o subsídio diante de doença, de um problema familiar, ou seja, só tem a te dar tranquilidade. Imagina que você tem um remédio caríssimo para tomar, tem um tratamento mais caro, ou que bateu o carro e você ali vai precisar acionar franquia e algo mais. Além da dor de cabeça, do aperreio que isso aí traz, e você ainda dizer, eu não tenho dinheiro, não estou com dinheiro para isso. Então, se você tem uma reserva, você separa as coisas. Peraí, o dinheiro eu tenho, não é o problema. Eu vou ver qual é a melhor oficina para o carro. O dinheiro eu tenho. Eu vou ver qual é o médico, qual é a melhor forma de tratamento, onde é que o remédio está mais barato. O dinheiro não é o problema. Então, ter essa tranquilidade financeira, ele deixa focar apenas no problema. Se você tem o problema e não tem o dinheiro, né? Às vezes você não tem você tem dois problemas. Né? Você não tem o dinheiro e não tem. Então, e como fazer essa reserva? Não tem uma regra só. Vai depender do perfil da pessoa. Um funcionário público, ele tem uma renda estável e ele vai ter mais tranquilidade no sentido de vai pingar todo mês. Então, haja o que houver, eu vou ter o dinheiro. Eu posso ter uma reserva menor, de 4 meses, por exemplo, das minhas despesas mensais. Isso é muito duro. Você dizer, poxa, se eu gasto X por mês, eu vou precisar ter 4X guardado. Agora, se a gente está falando de alguém do meio privado, alguém que empreende ou que tem um risco maior, não, eu ainda custeio as despesas ajudo meus pais. Ou eu tenho filhos, ou seja, tem pessoas que dependem de mim que geram mais despesas. Aí você precisa ter uma reserva maior, de 6, talvez 8 meses daquilo que são as despesas, né? Isso é obrigatório, é fundamental? Não, nem é obrigatório, nem é fundamental. Mas é como se você estivesse num lugar, né, ali em alto mar, sem uma boia, sem um botinho salva-vidas ali, ao menos, para te dar um alento. Então, ter essa reserva vai dar toda uma tranquilidade para que a pessoa enfrente as adversidades com mais serenidade, né? É importante, né? E a pessoa tem que ter esse discernimento, né? E também no negócio, né? Quem tem um negócio, seja um pequeno negócio, até quem é ali autônomo, mas tem despesas também do seu negócio, é o imposto que paga, é uma salinha comercial que tem, é uma rede social que tem um cuidado, é ter um capital de giro também, para que se o negócio em algum mês apresentar alguma deficiência, algum problema tipo de receita, você não ter que parar. Como o nome já diz, é um capital de giro. Quando tem um desencaixe no fluxo de caixa, eu abasteci o meu estoque, só que eu tenho que pagar com 20 dias. E todo mundo que vem no meu estabelecimento paga no cartão, que só cai com 30. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que antecipar cartão. Ou seja, também é importante o capital de giro. Ele para o negócio e a reserva de emergência, o fundo de emergência, o fundo de reserva para a pessoa física, para o casal. Isso é fôlego, é um pouco mais de saúde financeira que a gente tem. Ô, Leandro, eu não te conhecia, né? A gente se conheceu hoje. Foi, isso, pessoalmente, né? E depois que eu te convidei, né, aqui pro podcast, você manda aquele... Eu pedi para você me mandar algumas informações sobre você e eu achei bem interessante porque você tem ou tinha, não sei, um estilo de vida bem saudável, assim, né? Eu fiquei impressionada. Lá eu vi que você botou que correu uma maratona, fez 9 meias. Foi 9 meias. Eu acho que eu que fiz 8 meias. Eu fiz 8 meias. Nunca fiz nenhuma maratona. Esse bichinho não me picou. Pesado. E também eu vi que você liderou a operação de evacuação do furacão Thomas no Haiti. Como foi essa sua experiência? Eu achei assim interessante, né? Apesar que é um caos, né? Mas como foi essa sua experiência? Foi logo que eu cheguei no Haiti. Eu morei no Haiti por 1 ano e meio. E poucos meses depois que eu cheguei lá, a gente estava ali vivendo a temporada dos furacões. Isso é normal naquela região da Flórida, no sul dos Estados Unidos e no Caribe. Todo ano, de julho a novembro, tem uma incidência muito grande de furacões. Furacões é diferente de terremotos. Terremoto não avisa quando está chegando.
Furacão, eles têm vários mecanismos lá que mostram o furacão, a intensidade que está, a tempestade tropical, furacão nível 1, 2, 3, 4 ou 5, e tinha um nível 4, acho que era 4, um dos maiores, né? Chegaria na escala no máximo no 5, e estava em direção à cidade de Jeremi, que é uma cidade que eu morava no Haiti. Era um lugar bem isolado, no extremo do Haiti, que eu estava na construção de uma obra lá. Tu é engenheiro, é? Não sou administrador, mas trabalhei muito tempo na construção civil, na parte administrativa e financeira. De obras ou do escritório central da construtora também. Em vários países eu tive pela construção civil. Angola, Bolívia, Equador, Haiti e Gana foi pela construção civil. Aí Peru eu fui para estudar espanhol, investimento pessoal, e Austrália e Timor-Leste eu fui para trabalho voluntário. Então, quando eu olho para trás, é uma lista extensa, né? Então, aquele furacão estava vindo em direção à cidade da gente, a empresa tinha cerca de 100 estrangeiros que a gente precisava tirar do país. Eu tinha uma preocupação muito grande, porque a gente tinha 700 haitianos, eu dizia, ok, a gente vai tirar os estrangeiros. E os haitianos, a gente vai fazer o quê? Vai deixar aí? E o que falava, ó, eles já vivem isso há anos e é parte aqui, porque a gente não vai conseguir tirar 700, a gente vai ter que tirar 1.500 ou 3.000. Porque vai tirar família e tal. E tudo isso tinha que ser muito rápido. Quem estava à frente era o engenheiro de segurança da obra. Mas, pouco a pouco, ele não estava dando certo a mão, a ansiedade que ele estava para fazer toda a logística. A gente precisava alugar avião, usar um avião pequeno da empresa para ajudar em parte de translado e reunir pessoas de 3 cidades de um país que é caótico a tipo de estradas, a título de estrada e tudo isso, para que a gente pudesse levar para outra metade da ilha, que era a República Dominicana. Então, terminou que ele foi para a República Dominicana ajudar com a parte de logística, de hotel e de translado do pessoal que chegasse no aeroporto. E o mais pesado da operação, eu que já estava assumindo pouco a pouco, terminei por ficar assumindo. E eu fui o último a sair do Haiti com o piloto desse avião pequeno, e o espaço aéreo do Haiti já estava fechado. A gente tinha a notícia naquele dia que já estava fechado. Por que estava fechado? Porque já não era recomendado ninguém passar de avião por ali devido ao que o furacão já causava. Mas eu tinha que sair também do país, e o piloto, que era um dominicano, disse, num bom portunhol dele, né? Ah, Leandro, não te preocupa, a gente vai baixinho. Aí eu disse, mas fulano, o espaço aéreo do Haiti já está fechado. Ele disse, espaço aéreo daqui fechado e nada, não vai mudar. Eu disse, mas eu vou sair, não vai carimbar o passaporte, não vai fazer nada. Ele, não te preocupa, meu irmão, vamos. E a gente foi, mas assim, resumir muito a história para não contar o todo, né? Então, assim, eu vivi nesses anos fora do Brasil muita história que dava outro livro, dava para um outro podcast, muita coisa. Esse aeroporto da cidade que a gente pousava, para você ter ideia, ele era um aeroporto que era uma pistazinha, né? Muitas vezes a gente pousava lá, estava cheio de vaca na pista, né? Entendi. Então, o piloto pedia, liga para os teus meninos aí, Leandro, para tirar as vacas da pista. E com o tempo eu vi que os meninos botavam vaca na pista para ganhar um trocadinho. Pra gente legal. Mas aí vai, coisas da vida. E quais foram os principais desafios que você enfrentou durante essa operação de evacuação? Olha, primeiro a questão logística no país, né? Porque é um país de estrutura difícil, absolutamente não é fácil. Depois, conscientizar muita gente da empresa que não era uma viagem a passeio, eles não estavam indo para a República Dominicana passear, o pessoal chegava... Não era porque eles queriam, né? Não era porque queria, o pessoal chegava com bandeira do Brasil... Não, e deve ser uma pressão e um estresse gigante, né? O aeroporto do Haiti não opera à noite. O da cidade que a gente estava, então, de tardezinha já não tem operação. A gente tinha vários voos para fazer no mesmo dia, porque o avião estava fretado para fazer várias viagens que encaixava com a hora que o pessoal chegava do ônibus. E assim, era muita coisa. Documentação também do pessoal, gente que esquecia o passaporte, tinha que voltar para a cidade para pegar, acredite. A logística da outra ponta de reserva também, ver como com os ativos da obra, a estrutura que a gente tinha que fazer para isolar, mas aí tinha toda a equipe, né? O pessoal da parte de mecânica também, que tinha que proteger equipamentos. Que perde tudo, né? Mas o furacão terminou que nas últimas ele não passou tão perto. A gente tinha que se proteger, tinha que sair, porque a rota dele era para cima de Jeremi, mas nas últimas ele desviou. Mas nem foi no Haiti o momento mais desafiador da minha vida. Acho que tive vários outros, mas eu acho que o mais difícil foi no Timor-Leste, porque quando eu morei lá, em 2005, era um país já sem saída de guerra, e a cidade que eu morava só tinha 6 horas de energia por dia. Então só tinha energia de 18 a 0 hora. O idioma não é o português, apesar do Timor ser o idioma oficial, as pessoas falam Tetum. Eu não estudei Tetum antes, eu aprendi a falar quando cheguei lá. E no Haiti tinha muito brasileiro, espanhol eu falo tranquilo, inglês também. Então o desafio era o crioulo haitiano, que eu também aprendi um pouco lá, ou seja, me comunicava mais. E tinha uma estrutura que a empresa dava. No Timor não, eu era voluntário.
A cidade não tinha estrutura, o país não tinha muita estrutura, eu não tinha muito recurso, muito acesso. E aquilo ali me fez amadurecer muito, como pessoa e como profissional, até porque eu fui muito novo, né? Mas deu base para enfrentar momentos como esse da evacuação do furacão no Haiti. Então, aquilo ali, acho que me fez uma pessoa e profissional diferente, pai, filho e tudo. Então, foram oportunidades assim que eu tenho orgulho. Durante a época do furacão, tu já era casado ou não? Não, casei em 2013, o furacão foi em outubro de 2010, né? Já estava namorando, mas não tinha filho. E eu acho que tudo isso abriu espaço para fazer muita loucura na vida. É mais fácil, né? Nossa, quando você foi muita não tem coisa, foi ninguém muita... nem nada, é mais fácil. Mas foi muita coisa, assim, que hoje eu olho para trás, que eu vivi, que eu digo, mas muita, em praça pública na Bolívia, discursar para tentar reverter uma situação que um pessoal fez numa obra, tanta coisa, que assim, eu olho e digo, escritório cercado de bomba, porque não tinham mandado dinheiro do Brasil numa determinada época para a empresa pagar um negócio na Bolívia, e situações engraçadas também, tinha de tudo, né? Então, assim, são muitas experiências que foram fantásticas e que, quando a gente se abre para o mundo, elas acontecem, né? E tudo isso aconteceu para mim. Tem gente que pode falar, pô, o cara viveu em 8 países, visitou, nasceu em berço de ouro e tal. Não, de jeito nenhum. Na verdade, eu me abri para as experiências, né? E trabalhar como voluntário do outro lado do mundo, num país recém saído de guerra, o mais pobre da Ásia, as pessoas perguntavam para mim na época, tu vai de graça? E eu dizia, de graça, não é ótimo? Para mim, eu estava indo de graça porque eu não ia pagar a passagem e eu ia viver toda uma experiência sem precisar pagar nada. E as pessoas perguntavam, tu vai de graça, não vai ganhar nada para fazer isso. Tinha gente que dizia, porque vai ser voluntário do outro lado do mundo, se aqui em Recife precisa tanta coisa. Eu dizia, poxa, eu já fiz trabalho voluntário em Recife desde 98 até 2005. Se faz algum trabalho voluntário, a pessoa dizia, não, exatamente. Quem não faz, não vai para o Timor-Leste fazer. Então, quem já faz, pode ir para esse próximo nível, para abrir espaço para quem nunca fez se dedicar aqui. Porque, para mim, eu queria ajudar pessoas, não importa onde elas estavam. Se as pessoas precisavam, estavam do outro lado do mundo, era para lá que eu ia. Até hoje, eu vejo um desastre como aquele de Brumadinho, ou eu vejo desastres que aconteceram recente na África, tantos outros lugares. Tem vontade de se morar? A vontade é pegar a bolsa e ir para lá. A vontade que dá quando eu vejo qualquer desastre desse é pegar uma mochila, botar uma bermudinha de roupa e ir. Aí fazer o quê? Não se preocupe, chegar não. lá, a gente Quando chegar lá, me vira. eu vou entender as situações, vou me agregar a um grupo, vou dizer que sou voluntário e vou começar a participar e eu vou fazer. E assim que existe, né, os voluntários e os grupos de voluntariados, porque se não existir pessoas que nem você, não vão existir essas boas ações, né? Tem tanta coisa do dia a dia que eu faço, tão simples às vezes, que eu vejo as pessoas agradecerem de um jeito, eu digo, a gente está aqui para se ajudar. Se a gente não fizer isso, a gente não vale e não está fazendo mais nada. A passagem da gente aqui, ela é tão... A gente está aqui nesse papo e tem uma coisa que de vez em quando eu falo e que me marcou muito na minha vida. Graça Araújo, certamente você sabe quem é, quem está acompanhando a gente aqui também. Eu fui o último entrevistado por ela, né? Eu estava com ela naquele dia 6 de setembro de 2018. E nos intervalos eu perguntava, e aí, Graça, vai fazer o quê? Feriadão e tal, não sei o quê. E ela estava cheia de planos, cheia de coisas para fazer. Mas aquela mulher certamente deixou um prato em casa para lavar, uma viagem que queria fazer, talvez até com passagem comprada, e nada aconteceu. Então, assim, a gente é muito pequeno diante de Leandro, tudo que existe, né? Tu também não conhece minha história, né? Mas, assim, meu pai faleceu em 2017, num acidente aéreo. Então, assim, quando você fala isso, eu traz muito ao que eu vivi, né? Meu pai saiu de casa para ir trabalhar e voltar à noite. E ele saiu e não voltou, né, num acidente aéreo. E meu pai tinha 48 anos. Tipo assim, eu tenho 40 hoje, né? Muito novo, né? Cheio de vida. Ele era extremamente saudável. Ele era uma pessoa muito para frente. Meu pai faleceu, já tem 16 anos. Meu pai, eu lembro que assim, ele malhava, ele se cuidava, ele era saudável. E né? Então assim, a nossa vida é muito rápida, né? Tudo acontece. E a gente não tem domínio sobre ela. A gente tem tantas escolhas para fazer e tem umas que nunca vão ser nossas. É isso. Olha, queria agradecer você ter vindo, você ter aceitado o meu convite, porque foi uma coisa assim, né? Eu falei com você, foi tão rápido.
Às vezes acontece de eu falar com algumas pessoas e não consegue marcar de primeira, de segunda, na quarta, na quinta tentativa a gente consegue, até por conta de conciliar Sim, agendas mesmo, né? Claro. Então eu acredito muito no destino, né? Nas coisas de quando tem que ser, vai ser, na hora que tem que ser, né? Então, assim, obrigada por você ter vindo mais uma vez. Eu queria que você falasse primeiro suas redes sociais. Claro. Você é super ativo na internet, você disse que tem, que tem essas planilhas, enfim, compra de livro. Então, fala aí tuas redes sociais para quem quiser falar com você, tirar alguma dúvida, saber melhor dos seus serviços. Tranquilo. No Instagram, lá hoje em dia está vindo sendo o berço para tudo, né? Você procura por Personal Financeiro, tá? Personal Financeiro, tudo junto, maiúsculo, enfim, tudo junto, minúsculo, normal, tá? leandrotrajano.com é o meu site, de lá também você encontra tudo. leandrotrajano.com ou Personal Financeiro no Instagram, você vai encontrar o meu canal no YouTube, você vai encontrar o podcast. O canal no YouTube tem quase 300 vídeos, o podcast eu acho que tem 600 e tantos episódios, porque tudo de áudio eu jogo lá. Então eu tenho coluna toda semana em Recife, na Rádio Jornal, né? Toda terça, 14h45, 15 horas, e toda quinta, 8h25 da manhã eu estou na Nova Brasil. Enfim, Personal Financeiro, leandrotrajano.com, lá você encontra sobre serviços, tudo que tem, e muito conteúdo gratuito também, muita coisa de apoio para que todo mundo tenha acesso, que é um grande objetivo que eu tenho. Quem quer um serviço, quem quer investir um pouco mais, conta comigo. Não quer investir, não tem tempo, não está com fôlego, quer ver de outras formas, tem muito conteúdo meu disponível, tem um livro que você encontra aí nas melhores livrarias de qualquer cidade, e também no Amazon e 1000 outros sites, né? E eu estou sempre aberto muito chique, também. esse convidado muito chique que eu trouxe, viu? Queria te dar esse presentinho aí para você lembrar da gente. É uma eco bag, então com certeza acho que sua esposa vai adorar, ela poder levar para a praia, ir para um mercado, evitar aí o uso da sacola plástica. É feita pela Love Trash, uma empresa bem bacana daqui de Recife. Isso aqui é reaproveitamento de cortinas. Então uma fábrica de cortinas cede a ela os resíduos e elas fazem diversas coisas. Aqui tem um cookiezinho do Manu Tenório para você, não sei se você conhece. Tem um suco da OK, você tá aí. Vi que você gostou do suco de uva. Gosto, sim. Aqui tem um suco de maçã, um suco 100% fruta e uma manteiga ghee, não sei se você conhece. Essa daqui... Conheço. Essa aqui é com cúrcuma. Ela é produção daqui, né, do nosso Nordeste, feita aqui em Recife, de uma menina massa, Dani, que era aqui de Recife. Então, eu sempre tento trazer um pouco disso das pessoas daqui pra gente... valorizar, né, o que é nosso. Tem tanta coisa bacana, então isso aqui é para você levar de presente. Muito obrigado. Amei meu livro, obrigadíssima. Vai ser meu próximo livro. Iniciei essa semana, mas o próximo já vai ser esse, porque já lhe disse a minha meta de 2024, né? Então aí tem muito para te ajudar, eu estou seguro disso. E é uma leitura que, assim, que é super tranquila, porque não é um livro que você precisa ler todo ele se você quiser. Você pode ler sim tudo, ou você pode pular eventualmente um capítulo que você diz, isso não é meu momento, eu já passei por isso, e você não perde o fio da meada. É um manual para a vida financeira. A ideia é que seja um livro de cabeceira, que a pessoa diga, opa, tem isso no livro do Leandro, eu lembro, eu vou revisitar, porque agora eu estou vivendo esse momento. Então a ideia é bem essa. Obrigada. Gente, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Frutaria, que manda sempre essas frutas frescas, que também tem a seleção de frutas orgânicas, ao Sucos OK, que enviou esse suco de uva maravilhoso, um suco 100% fruta, sem adição de açúcar, com frutas colhidas diariamente. Também queria agradecer a Florância Atelier Botânico, que arrasa nessas flores para deixar aqui o nosso ambiente mais lindo ainda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o episódio, de compartilhar, de também também de seguir no nosso Instagram, @sigamanocast. Até a próxima. Tchau!